Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais este vídeo e hoje vamos falar sobre o quê? Sobre a tier list, a tão aguardada tier list de 2025. É isso mesmo, a gente viu e está vendo, na verdade, muitas mudanças significativas em alguns campos dentro da IA generativa. Você deve ter visto algumas lives nossas aqui, da nossa mentoria, deve ter visto que o campo de vídeo vai crescer muito agora neste ano. A gente vai ver ferramentas aí que criavam algum tipo de vídeo com alguns poucos segundos, criando cenas de até 2 minutos, por exemplo. Então vamos lá. Para você que não conhece o que é uma tier list, é basicamente uma classificação entre o melhor e o pior. Eu gosto de fazer um pouquinho diferente, que eu gosto de pegar somente as melhores e classificar elas entre muito boas até as medianas. Então eu acabo não colocando as piores aqui, porque a gente quer usar ferramentas boas, não é mesmo? Então vamos lá. Começando aqui com a nossa tier list, já separei aqui algumas ferramentas que a gente utiliza no dia a dia, não são todas, né? Porque hoje nós estamos em mais ou menos 15 mil ferramentas disponíveis no mercado, tá? Então eu separei aqui as que eu julguei interessante a gente trazer para cá e eu vou selecionando, pensando aqui junto com vocês. Então vamos lá. Para começar, muita gente usa ferramentas textuais, porque tudo você precisa escrever um texto, escrever um e-mail, escrever um e-book, tem gente que escreve livros, enfim. Então eu vou começar com uma textual. E aqui, olhando nessa lista aqui de todas as ferramentas, a gente não pode deixar de fora o ChatGPT, né? O ChatGPT que saiu da versão 3.5 do ano passado, foi para 4, a 4 virou gratuita, que era paga, enfim. E, além disso, o CEO da empresa já prometeu uma grande atualização para esse ano. Então, na minha opinião, ela ainda permanece como a principal referência quando a gente fala de text-to-text. Saíram várias outras depois dela, mas eu acredito ainda que ela vai perdurar, pelo menos nesse ano, como a principal. Inclusive, com essa nova atualização que está prevista para esse ano, eu acredito que ela vai consolidar a liderança mais uma vez em primeiro lugar. Então, na minha opinião, o ChatGPT, cadê a foto dele aqui? Vamos achar aqui. Eu vou colocar ela como excelente, tá? Então eu vou colocar ela como a nossa primeira camada aqui de uma ferramenta que a gente não pode deixar de usar todo santo dia. E na esteira do textual, a gente acaba usando muita imagem para criar, né, fazer criativos de redes sociais, para fazer produtos para a gente vender na internet, para criar serviços, enfim. Na minha opinião hoje, eu vou até inverter aqui porque eu ia pegar primeiro uma, mas eu vou para a que eu gosto de usar mais. Ainda ela é, na minha opinião, a que supre tudo, a que desenvolve tudo que você precisa, ou pelo menos boa parte das suas necessidades com imagem. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Vamos ver, cadê ela? Deixa eu ver se está aqui, não está aqui. Ela está em primeiro lugar aqui. Para mim, ela ainda acaba sendo uma ferramenta excelente. Na minha opinião, ela é a melhor de imagens hoje. Vale a pena ainda pagar por ela. Ela está estagnada já há alguns meses, mas ela deu um salto tão grande no passado que ela ainda, na minha opinião, tem as melhores features. É o Midjourney. Então, na minha opinião, são duas ferramentas que você não pode deixar de ter aí na sua caixinha de ferramentas. E uma ferramenta que ela era o patinho feio de todas as ferramentas de imagem, por incrível que pareça, hoje, como uma opção gratuita, ela é disparadamente a melhor. E eu estou falando de quem? Eu estou falando da Leonardo.ai. Agora eu só preciso achar a foto aqui. Tô meio cego hoje. Cadê Leonardo? Rapaz, virou um teste de visão aqui. Achei. Tá aqui. Eu não vou colocar como excelente porque ela, na minha opinião, não é a ferramenta número 1, no caso aqui das minhas operações, mas para muita gente ela é a primeira ferramenta porque ela é grátis. Você consegue gerar várias fotos todos os dias, várias ilustrações de forma gratuita, tá? Ela era uma ferramenta muito ruim no passado, a ferramenta freemium que a gente chama, que tem boa parte gratuita, depois você paga para desbloquear mais créditos, mas eles criaram muitas inovações nos últimos meses. Ela evoluiu muito no ano passado, então ela permite criar assets incríveis para games. Então você quer fazer algo relacionado para games, o Midjourney ele não é a melhor ferramenta, a Leonardo é. Então para alguns segmentos muito diferentes ou aplicações muito diferentes, outras ferramentas vão suprir sua necessidade, como por exemplo a Midjourney não atende. Então, no caso de assets para games, como cenários, itens, capacetes, você quer criar um prédio, você quer criar
concept art, você pode criar tudo isso com o Leonardo e a interface ela é muito amigável, tanto para artistas, para quem não conhece nada, para quem está começando hoje. Então isso acelera muito todo o processo criativo na criação de uma ilustração, de uma imagem. E você pode também fazer treinamento de modelos personalizados e ter aqui todos os seus assets prontos. Por exemplo, você está criando um game, então vai ter tudo meio que padronizado, uma ferramenta fantástica que é o Leonardo. Eu não lembro ninguém próximo que paga a ferramenta Leonardo, tá? Mas se na opção free você conseguir fazer tudo o que você precisa, beleza, até porque ele pede um cadastro no seu Gmail, né? Só eu aqui tenho 3 Gmails para gerenciar várias coisas, então dá crédito bastante aí para você trabalhar. E na esteira de ferramentas para imagens, a gente não pode deixar de falar da Grok, que é a ferramenta criada por Elon Musk. Uma ferramenta muito interessante, muito bacana. Depois que ele teve aquela negativa no passado, lá uns anos atrás, na empresa OpenAI, ele ficou com essa missão de criar a própria ferramenta de inteligência artificial. E a Grok, ela se diferencia muito das formas de criar de ferramentas atuais. Ela tem algumas coisas, a ideia não é falar dessa ferramenta em específico aqui, tá? Mas vou falar bem por cima. Ela tem um lance que chama rede autoprogressiva. O que é isso? Quando você pede uma imagem, por exemplo, você manda um texto, as ferramentas atuais elas interpretam esse texto todo, ela gera um token desse texto todo e vai criando ali os elementos da imagem. No caso da Grok, não, ela separa o mínimo que ela pode desse texto que você manda, se estiver fazendo um text to image, ele vai separando essas palavras e vai criando essas imagens dentro de uma imagem única. Então, por exemplo, você coloca um cachorro, ele vai desenhar um cachorro. O cachorro está correndo. Aí ele vai pegar o correndo e vai fazer com que o cachorro esteja correndo. Então, muitas vezes você vai criar algo similar em algumas ferramentas e o cachorro realmente não vem correndo, ele vem andando. Por quê? Ele, na rede neural que ele tem lá da ferramenta, ele só chegou naquilo. Então, ele não consegue realmente criar o que você está pedindo. Então, no caso do Grok, ela tem essa diferenciação. Ela tem um lance também que se chama mistura de especialista, que é o Mixture of Experts. Então, ele, em vez de usar um modelo único centralizado para todas as tarefas, ele possui diferentes especialistas dentro da ferramenta para resolver aquele tipo de problema que você está pedindo com o seu prompt. Então, quando você tem especialistas, ele cria algo muito mais real. Então, por exemplo, você tem um especialista que vai te ajudar a criar um vento, algum vento que estaria naquela imagem para o cabelo estar se movendo. Então, ele vai ativando esses especialistas para deixar a sua foto ainda melhor. Outra coisa que ele trabalha muito bem é quando você tem dados intercalados de imagem e de texto. Por exemplo, eu crio muito imagens através de outras imagens, aí eu consigo o prompt e depois com o prompt eu faço a imagem. Hoje, e você já consegue fazer isso no Midjourney utilizando essas duas funções, mas aqui ele funciona muito melhor. Por quê? Ele combina o que você está utilizando como imagem, como parâmetro, e o seu prompt, e ele consegue realmente chegar no que você está pedindo. No Midjourney você vai saber, né, se você usa, que é um sofrimento você conseguir uma bela imagem muito próxima do que você quer, utilizando essa combinação de texto e imagem. Fora que teve um salto enorme no desempenho, numa ferramenta recém-lançada e já chegando aí no topo, né? Então você tem as imagens ultra realistas, você consegue, coisa que no Midjourney às vezes é difícil a gente conseguir. Você tem, por exemplo, a capacidade criativa por tipo de trabalho que você está fazendo. Então, você está fazendo um design, você vai conseguir uma imagem de design. Você está aqui fazendo um conteúdo para publicidade, ele vai fazer um conteúdo mais direcionado para publicidade, educação e tudo mais. Diferente das ferramentas hoje, que às vezes você quer fazer um modelo para a publicidade, ele acaba trazendo uma imagem realista, aí você tem uma certa dificuldade, coisa que o Grok você já resolveu. Então, ele vai pegar espaço aí do Midjourney, do Leonardo e por aí vai. Então fiquem de olho na Grok. Cadê ela aqui? Vamos achar a Grok. Eu acho que está aqui, achei. Então eu vou deixar ela aqui como em segundo lugar, vai nessa segunda fileira aqui, logo buscando o seu pódio. Uma ferramenta de vídeo que muitas pessoas pedem e a gente acaba utilizando muito no dia a dia na parte do criativo, eu deixaria aqui talvez a Sora ou a Kling. Vamos pensar aqui. Eu acho que eu vou deixar a Sora porque ela chegou depois da Kling e ainda promete. Tem muito ainda para prometer. Eu vou colocar intermediário aqui. Por quê? Porque certamente essa imagem no final do ano vai estar aqui em primeiro lugar. A gente está esperando muitas atualizações para imagens esse ano e está acontecendo muito rápido. E eu não duvido que seja aí o campo que mais vai surpreender
ao longo de alguns meses. E a Sora, a gente não pode esquecer que ela é da OpenAI, tá? Então ela é capaz de transformar texto através de um prompt, imagens ou até vídeos que você já tenha pronto para dar sequência em mais cenas com esse vídeo de altíssima qualidade. Ou seja, você consegue criar algo que você poderia embutir aí em vídeos altamente profissionais de uma produtora, de uma empresa grande, que antes você tinha dificuldade para criar ou precisava de muita grana, hoje você consegue fazer aí no conforto da sua casa. E além de que tem recursos avançados como consistência em 3D, manipulação de elementos, criação de loops, né, de uma imagem para outra perfeitos. Então é uma ferramenta importantíssima para criadores, para educadores e profissionais nossos aqui, nossos profissionais de marketing. Então o ponto negativo que eu deixaria aqui é que ela é paga e ela é muito cara. A versão assim dos sonhos da Sora custa $200. Aí quando você traz para o Brasil, custariam R$1.200 mais ou menos na cotação de hoje. Mas muito certamente você não tem esse recurso hoje, então nós vamos falar de uma ferramenta que está bem ali próxima dela, mas ela está ficando um pouco defasada. Eu acredito que vai ficar um pouco defasada daqui para frente, se ela não investir mais ou se ela não começar a cobrar de todo mundo, porque não existe almoço grátis, né? Não é mesmo? A Kling AI é uma ferramenta que foi desenvolvida na China e ela é uma ferramenta bem avançada para a criação não só de vídeos, mas também de imagens. Nela é possível você criar vídeos até mesmo em 3D, alta resolução, chegando a, por exemplo, resoluções de 4K. Então você pode criar tanto texto para vídeos ou utilizar fotos ou vídeos que você já tem para criação, não só de pessoas, mas de rosto. Os vídeos de rosto que são criadas na Kling são maravilhosos. Você pode criar imagens em 3D também, muito legal. Muito bom para quem é criador de conteúdo, para quem é profissional de marketing, de propaganda e por aí vai. Beleza? Então, vou colocar aqui que é uma ferramenta muito simples de usar, a Kling AI. Achei ela aqui. Eu vou colocar ela junto com a Sora. Eu acredito que elas se empatam aqui porque talvez assim como o Leonardo, ela pode crescer muito ainda sendo gratuita para boa parte aí das suas criações. Beleza? Eu vou falar também de outra que promete muito, mas promete muito mesmo. Hoje ela está em waitlist. Eu sugiro você fazer o cadastro lá para esperar e ser um dos primeiros a poder criar dentro da Veo 2. Vamos ver se eu acho ela aqui. Tá aqui, ó. Ela eu vou colocar até acima das duas aqui, como muito boa. Não usei ainda, mas o que ela está prometendo é incrível. Ela é capaz de criar movimentos muito reais de pessoas, de animais, de veículos, do que você quiser. Então ele vai poder criar uma cena, como já tem lá no site, uma cena de guerra, onde você vê os combatentes indo, por exemplo, ali para o front. Você pode criar até vídeos em 4K. Então você tem controles avançados de câmera, você pode rotacionar a câmera, ir para frente, para trás, para cima e para baixo. Você pode explorar diferentes estilos e personalizar totalmente a criação. Então eu deixaria aqui para você já colocar na sua waitlist, entrar lá na waitlist e ser um dos primeiros a poder utilizar e aproveitar enquanto for gratuito. Não sei se vai ser cobrado, mas possivelmente ele vai ser um freemium ou um pago assim como é a Sora. Outra ferramenta que me pedem muito e que a gente utiliza muito no dia a dia é para criação de sites. Criação de sites, você pode vender qualquer tipo de produto, qualquer tipo de serviço, apresentar a sua empresa, projeto e por aí vai. Eu vou deixar, vamos talvez deixar duas aqui, vamos escolher a primeira. Eu deixaria aqui a primeira Relume, que é a que eu lembro uma foto da caixinha, cadê ela? Tá aparecendo o teste aqui de memória, vamos lá. Caixinha, achei. A Relume eu vou colocar aqui como uma ferramenta. Eu vou colocar para forma de ordenar, lembrando que aqui são só as melhores, tá? Eu deixarei aqui ela na categoria 4, tá? Lembrando que a primeira é a mais hypada, a melhor, e a última aqui é a boa para você usar no dia a dia, mas não é, nossa, the ultimate plataforma para você usar. Então a Relume é uma plataforma bem legal, muito simples de usar, onde você vai criar de forma eficiente páginas, hot sites, landing pages, sites completos com poucos cliques. Ela praticamente transforma descrições simples que você manda para a plataforma em sitemaps totalmente completos. E esses sitemaps, que são
aquele mapa de todas as páginas que seu site vai ter, e essas páginas depois se tornam wireframes que você pode editar, puxar alguma coisa para lá e para cá e trabalhar inclusive com a jornada do usuário. Você pode pegar ali um usuário e testar a plataforma, ver se faz sentido a ordem das coisas, dos elementos, e depois dessa prototipação você ainda pode deixar esse site totalmente funcional, e tudo isso é guiado ainda por uma ferramenta de IA dentro da plataforma que vai te facilitar e muito. Então você consegue criar layouts fantásticos e totalmente automatizados aqui. Então você pode garantir esses projetos utilizando a Relume e você pode ainda vender, né? Por que não fazer uma agência de criação de sites? Por incrível que pareça, é o job que mais demanda profissionais, aí, pelo menos que eu vejo no dia a dia, que mais demandam pessoas para contratação, para entrega de projetos e por aí vai. Além da Relume, aí é outra plataforma, essa eu uso muito, que é, vamos ver aqui se ela está aqui, ó, a Elementor. A Elementor, aí eu vou colocar lá no meio aqui, é uma ferramenta assim, que se você vai fazer um site hoje, só para você ter uma ideia, 3/4 do mundo inteiro, né, de todos os sites do mundo inteiro utilizam o WordPress. E para você utilizar o WordPress assim na sua essência, da melhor forma, você precisa colocar o Elementor para rodar lá dentro. E o Elementor lançou a ferramenta de inteligência artificial para você ter ali o builder do seu site, que é praticamente você arrastar e soltar. Então você precisa de um formulário, você vai lá e arrasta. Você precisa de uma descrição, de um título, tudo isso arrastando e soltando. Só que agora, com a inteligência artificial dentro, você pode pedir um prompt e ele vai criando a página para você ali dentro. Então você ganha muito mais tempo, você ganha agilidade, e fora que a funcionalidade ali vai ser maravilhosa, porque a ferramenta já está fazendo para você, utilizando ali as melhores práticas. Então fica aqui como uma dica. Então a gente já tem aqui 9 ferramentas, vamos para a 10ª, e se você assistir até o final eu vou entregar três ferramentas maravilhosas que fogem um pouquinho do escopo, mas são muito disruptivas, que acabaram saindo aí nos últimos meses, beleza? Vamos falar de chatbot. Hoje, não hoje, né, mas esse ano vai ser falado muito de agentes autônomos, agentes que trabalham sozinhos, não só para atendimento, mas para diversas funções ali, seja com o cliente, seja internamente, seja para cuidar da sua empresa. E eu não posso deixar de falar da Leadster, uma ferramenta que assim, muitas pessoas não conhecem, mas é uma ferramenta, pelo menos a funcionalidade, ela é muito demandada pelas pessoas, porque com ela você consegue criar um chatbot totalmente automático para fazer o onboarding, o atendimento dos seus clientes no canal de venda que você quiser. Então eu vou deixar o Leadster aqui, eu vou deixar aqui como C, tá? Só para a gente popular ela, tá? Ela tem muito a crescer ainda, mas assim, se você precisa de uma ferramenta de chatbot, a Leadster, na minha opinião, é uma das melhores opções, porque ela é totalmente em português, ela é brasileira, eu conheço ali o dono, muito boa por sinal, beleza? Na sequência, aí eu vou colocar uma ferramenta gringa. Se você quiser usar uma ferramenta gringa, eu vou deixar uma opção também, que é a MyChatbot. Vou ver se eu acho ela aqui. Vamos ver se ela está aqui. Achei. Eu vou colocar ela aqui embaixo da Leadster. O MyChatbot é mais ou menos um clone ali do Leadster, tá? Só que ele é gringo, então só por aí você tem a conversão do dólar para o real, então isso já me deixa um pouquinho com o pé atrás, porque a gente nunca sabe quanto vai ser o dólar amanhã. Então eu coloco aqui na última camada, mas é uma ferramenta que vai te ajudar a criar chatbots de maneira super simples também. Você também, como Leadster, pode utilizar base de conhecimento que você tenha, seja em arquivo, seja em um site, ele utiliza daquela base para construir ali as suas respostas. Muito legal também, então 2 opções aí para você. E se você quer investir, e isso está crescendo cada vez mais, inteligência artificial para investimento, é isso mesmo. A gente tem muitas ferramentas aparecendo hoje, tá? Umas são muito boas, outras são ruins ainda. E eu queria deixar aqui, deixa eu ver se eu acho a ferramenta que eu mais gosto, cadê ela? Aqui, Intellectia. A ferramenta Intellectia, vou deixar aqui, vai, na categoria 3 aqui, 4. A Intellectia, ela é uma ferramenta que te ajuda a investir com mais segurança, porque ela é uma plataforma de pesquisa utilizando inteligência artificial. Ela ajuda muitos investidores e traders com insights avançados, coisa que você teria que gastar muito tempo pesquisando, cruzando dados. Ela consegue fazer isso de forma fácil, porque ela tem acesso a dados financeiros, análise de ações,
análise técnica, coisa que eu gosto bastante, agregação de notícias e por aí vai. Então, ela é uma ferramenta que hoje ela é paga, mas se você tem aí algum tipo de investimento na bolsa, seja nacional ou internacional, sugiro você dar uma olhada na Intellect. Então aqui a gente chegou em... E para terminar, uma ferramenta muito disruptiva, assim como essa de investimentos que eu deixei para vocês, eu gostaria de deixar aqui uma IA médica. Mas lembrando, vou deixar um disclaimer bem grande aqui, que ferramentas de IA para médicos só podem e devem ser utilizados apenas para médicos. Essa é uma sugestão que eu deixo para você ali não usar no dia a dia e às vezes ter algum resultado ali de algum problema que você tenha de forma errada, porque a IA ela é melhor utilizada quando tem um médico colocando os dados importantes que fazem sentido ali para a inteligência artificial reconhecer o tipo de problema que você está. Ela é uma IA que facilita ali a decisão dos médicos, então eu peço para que você não use. Óbvio que eu tive que usar para testar, para ver se é uma ferramenta interessante ou não. Já testei em 2 problemas que eu já tive, tá? E por incrível que pareça, ela funcionou, porque eu já ia no médico, então eu fiz praticamente uma análise aqui na ferramenta, ela me deu um resultado, eu fui no médico, o médico me deu o mesmo resultado, eu apresentei a ferramenta, até por curiosidade, às vezes o médico tem a curiosidade de conhecer ali. E desses 2 momentos, a ferramenta acertou com 100% de precisão, beleza? Mas eu deixo de novo a atenção aqui para você não utilizar para análise própria, beleza? É importante que você vá no médico, se tiver algum tipo de problema, nunca utilizar a ferramenta, beleza? Deixo a dica aqui para vocês. A Medicool.io é uma ferramenta que ajuda a identificar sintomas e doenças. Então, é uma inteligência artificial que usa dados em tempo real para os profissionais médicos. E essa ferramenta, que ajuda tanto médicos e outros profissionais, ela ajuda a diagnosticar doenças ou doenças futuras e o tratamento atual dos pacientes. Então, ela ajuda na tomada de decisão. Ela sozinha não deve ser usada, ela deve ser usada como uma ferramenta na tomada de decisões, beleza? Porque ela usa dados, Big Data e ajuda os profissionais no dia a dia, beleza? Então, temos aí 3, 6, 9, 10, 11, 12 ferramentas para você utilizar. E eu vou deixar uma aqui, vai de brinde para vocês, você que assistiu até o final. Vamos escolher juntas aqui mais uma ferramenta, vamos ver. Até esqueci de colocar o Medicool aqui, ó. Medicool. Eu deixaria aqui ainda uma ferramenta que, assim, ela reina sozinha. Todo mundo está utilizando projetos dela, né? E todo mundo que precisa hoje de uma tradução, de uma dublagem, inclusive de criação ali de personas. Eu deixaria aqui a Eleven Labs, que para mim ela vai estar aqui na primeira fila, junto com a ChatGPT e o Midjourney, ferramenta maravilhosa. Quem não usa tem que usar, então deixo aqui a Eleven Labs, que na minha opinião é uma das melhores ferramentas hoje no mercado, beleza? Então temos aqui 3, 6, 9, 12, 13, 14 ferramentas na nossa tier list para 2025. Espero que vocês tenham gostado. Se você quiser contribuir aqui, deixa o like, comente no vídeo. Se você quiser algum tema específico, comente aqui que a gente vai desenvolver um vídeo para você. Ou se você quiser uma tier list específica para alguma área, não deixe de escrever aqui embaixo, beleza? Então eu te vejo no próximo vídeo. Aquele abraço.